Nesse vídeo a gente vai aprender sobre algumas formas que a gente tem de manipular strings no shell script. Então suponha que a gente tenha um certo texto aqui numa variável, por exemplo, o nome de um arquivo de código-fonte em C, programa.c. Suponha que a gente queira automatizar uma tarefa que é muito comum, que é pegar um programa que é descrito por um único arquivo .c e compilar com o mesmo nome dele, só que sem a extensão .c. A gente pode fazer isso para funcionar com qualquer valor dessa variável var? A gente consegue, tá? A gente precisa de uma forma de colocar aqui, depois da opção "-o", o conteúdo da variável var sem a extensão .c. E depois a gente coloca o próprio var para substituir isso aqui. Bom, como que a gente pode fazer isso? A gente sabe que o cifrão var é substituído pelo valor da variável, mas uma coisa que eu não comentei com vocês até o momento é que tem uma outra forma de escrever isso, que é colocando aqui entre chaves o nome da variável. Isso é totalmente equivalente, tá? Escrever isso ou escrever isso é a mesma coisa. Por que que existe essa segunda forma? Tem duas motivações, tá? A primeira motivação não tem nada a ver com manipulação de string, que é o assunto desse vídeo, mas eu vou mostrar primeiro, só para a gente primeiro ter essa primeira motivação, depois a gente vai ver a segunda motivação, que é justamente a manipulação de string. Então, a primeira motivação que não tem nada a ver com manipulação de string é a seguinte. Suponha que eu quisesse substituir a variável aqui nesse contexto, var underline alguma coisa. Bom, aqui ele está retornando em branco porque ele acha que o nome da variável é isso aqui tudo. Tanto que se eu definir alguma coisa aqui com 1, 2, 3, ele vai substituir 1, 2, 3 aqui nesse valor. Como que eu faço para evitar isso? Justamente usando as chaves em volta do nome da variável. Tá? Aí ele considera o nome da variável como apenas isso aqui. E isso aqui é texto que vai ser mantido do jeito que está na saída. Bom, vamos agora para a segunda motivação de existir essa sintaxe das chaves. Essa sintaxe serve para a gente usar algumas diretivas que a shell chama de diretivas de substituição, tá? Junto com o nome da variável aqui dentro das chaves. Então, se a gente colocar logo depois do nome da variável, aqui, por exemplo, %.c, a gente vai ter o que a gente queria, que é remover a terminação .c do conteúdo dessa variável. Então, esse é uma das operações que a gente chama de operação de substituição de variável. Qual que é a característica de todas essas operações? Sempre vai ser usada essa sintaxe cifrão abre chaves, e sempre depois do nome da variável vai ter algum símbolo e depois alguma instrução do que tem que ser removido, do que tem que ser substituído, alguma coisa do gênero. Essa operação de %, serve para remover um sufixo, serve para remover um texto que está no final dessa variável, que é justamente o que a gente queria nesse caso. Bom, suponha que a gente não soubesse que a extensão é .c, que poderia ser ponto qualquer coisa. Nesse padrão, a gente pode utilizar aqueles caracteres de padrão que a gente viu no último vídeo. Por exemplo, o asterisco ou interrogação. Tá? Então, funciona normalmente. Aqui nesse caso, funcionaria só com extensões que tivessem uma letra só depois do ponto, né, como seria esperado.
Então, se fosse, por exemplo, programa.py, ele não substituiria nada. Então, quando a substituição não é possível, ele simplesmente não faz, volta ao conteúdo original da variável. Já com asterisco, eu removo qualquer extensão. Bom, com isso a gente consegue implementar aquele exemplo. Eu vou colocar aqui para remover .c, porque se assume que código-fonte para ser passado pelo GCC vai ter extensão .c. Tá? Opa, tá com o valor antigo que eu usei para exemplo. Beleza. Por que isso é interessante? Porque, como a gente viu, variável pode ser obtida de outras formas. Né? A gente pode, por exemplo, fazer essa variável percorrer todos os arquivos de extensão .c desse diretório. Com isso eu consigo, se eu tiver um diretório cheio de programas de um único arquivo .c, eu consigo compilar todos de uma vez só. Como é o caso que ele compilou igual .c e o programa .c. Então é muito interessante combinar essas várias construções que a gente aprendeu para fazer a automatização. Bom, só um parênteses que não tem muito a ver diretamente com o assunto desse vídeo. Por que eu estou colocando essas variáveis dentro de aspas duplas? Vamos supor que eu tivesse um arquivo que contém espaço no nome. Bom, aqui dessa forma ele... Bom, vamos editar e colocar algo que faça sentido, né? Aqui dentro para ele conseguir compilar. Aqui dessa forma ele consegue compilar. Mas, se eu retirar essas aspas duplas, seja daqui ou dos dois locais onde eu estou utilizando a substituição de variável, não vai dar certo. Por quê? Vamos lembrar que a variável é substituída antes de tudo. Então, se ela não tiver dentro de uma aspas duplas, tudo que for espaço dentro do conteúdo da variável vai ser tratado como parâmetros diferentes para o comando que está sendo chamado. Então o nome do arquivo era teste espaço teste.c. O que ele fez? Ele passou teste como um argumento e teste.c como outro. Então o GCC aqui está procurando dois arquivos diferentes, sendo um arquivo único. É a mesma coisa que se eu chamasse aqui manualmente desta forma. Então não tem como o GCC saber que isso aqui é o nome da saída e que isso aqui é o nome do código-fonte. Ele vai tentar juntar dois arquivos diferentes, na verdade 3 arquivos diferentes aqui e produzir esse arquivo. Agora, quando eu delimito e falo quais que são os argumentos exatamente, né, onde que eles começam, onde que eles terminam, aí funciona corretamente. Por isso, sempre que a gente estiver usando variáveis para conter nome de arquivos, ou qualquer outra coisa que pode ser que contém espaços, é interessante proteger com as aspas duplas. Tá? A gente pode omitir, utilizar o cifrão fora de uma construção de aspas duplas, desde que a gente saiba que ela nunca vai conter espaço, ou que a gente queira realmente quebrar em vários argumentos, né? Então eu posso fazer coisas do tipo... Isso aqui funciona, porque ele vai quebrar esses espaços em argumentos, né? Agora, já se eu fizesse isso aqui, não vai mais quebrar. Lembrando também, sempre, né, isso já foi comentado antes, mas dentro de aspas simples, né, apóstrofos, o cifrão não é interpretado como
substituição de variável, nem como operação aritmética, nem como chamada de comando. Nada disso para que ele pode ser usado quando ele está fora desse contexto de apóstrofos. Tá? Bom, voltando para o assunto. Vamos supor que a gente tenha o seguinte texto. Bom, a gente já viu o que significa esse porcento aqui, né, que é para remover sufixo. E a gente sabe que isso aqui é um padrão em que o asterisco significa 0 ou mais caracteres. Então, qual que vai ser a saída disso? Ele vai remover isso aqui ou ele vai remover isso aqui tudo? Bom, a resposta é que ele remove o menor sufixo possível. Por causa disso, o shell tem uma outra construção, que é quando a gente coloca 2% seguidos, ele vai, em vez de procurar o menor sufixo possível, procurar o maior sufixo possível. Então, no caso, seria esse aqui. Então, está disponível aí para a gente usar os dois tipos de construção. Interessante a gente notar que isso aqui é sempre vazio e isso aqui é sempre a variável original. Porque como isso aqui significa 0 ou mais caracteres, o menor o sufixo possível com 0 ou mais caracteres tem 0 caracteres. E o maior tem todos os caracteres da string. Não serve para nada, mas quem estuda engenharia ou física gosta de olhar para situações limites, né? Então é interessante olhar para isso só como uma curiosidade. Bom, e se eu quiser remover prefixos, se eu quiser remover coisas que estão no começo da string, consigo? Consigo. Tem uma outra construção do shell para isso, que é utilizando a cerquilha aqui dentro. Então aqui eu removi tudo até o primeiro A. E da mesma forma como tenho com 2%, tenho com duas cerquilhas que vai remover o maior prefixo possível. Então removeu tudo até o último A da string. Bom, outras substituições que são possíveis. Suponha que eu quero pegar o valor de uma variável que ainda não existe e como ela ainda não existe, eu quero retornar um valor padrão. Posso usar essa construção aqui. Então, caso seja uma variável que pode existir ou não, e caso ela não exista, eu não quero que volte vazio, que seria o comportamento padrão, quero que volte outra coisa em vez de vazio, eu posso usar essa construção, que é o 2 pontos traço. A partir do momento que eu defino essa variável para outro padrão, quer dizer, para outro valor, vai ser substituído esse valor que eu defini.